Olá, amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida, amém? Vamos aprender um pouco hoje a palavra do Senhor. Carta de Paulo, ou Epístola de Paulo aos irmãos em Éfeso, capítulo 3, versículo 10. Nós vamos só contextualizar esse texto, amém? Que nos diz o seguinte: para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestade nos céus. Só isso. Pastor, o que é que o senhor vai falar daí? Bom, a gente vai aprender um pouco hoje a palavra, tá bom? Vamos orar antes. Amado Deus, bendito Pai, Espírito Santo de Deus, te pedimos perdão de todos os nossos pecados, para que assim, Senhor, venhamos nos tornar dignos de falar da Tua palavra, de ensinar um pouco a Tua palavra. Senhor, ministra uma palavra aos nossos corações, de maneira em que aprendamos com clareza e com singeleza tudo aquilo que Tu queres falar. Em nome de Jesus, amém. Amados, é bem verdade de que o contexto está falando sobre o ministério da vocação dos gentios e o apostolado do apóstolo Paulo. E o que eu acho interessante aqui é que hoje eu quero falar sobre angiologia. Pastor, o que é angiologia? Angiologia é a doutrina que estuda sobre os anjos. E eu quero hoje te ensinar a diferença entre anjo, arcanjo, querubim e serafim. E observe que há uma hierarquia em tudo isso. Não é bagunçado. O céu não é bagunçado. O céu é organizado. E quem manda no céu é um Deus que gosta de organização. Amém? A diferença entre anjo, arcanjo, querubim e serafim diz respeito às características desses seres espirituais como parte das diferentes classes dos anjos. De acordo com a Bíblia, os anjos são seres incorpóreos que servem ao Senhor e executam algum dos seus propósitos. Mas também é verdade que o texto bíblico ainda indica que há uma hierarquia entre esses seres e que nem todos são do mesmo tipo. Lá em Efésios, capítulo 3, versículo 10, aqui onde eu fiz a leitura, a gente vai ver que nesse sentido fica evidente a diferença entre anjo, arcanjo, querubim e serafim. Todos são seres espirituais criados por Deus, mas com características e funções distintas, ou seja, cada um tem a sua função. Cada um foi usado, ou melhor, cada um é usado para auxiliar através da ordem de Deus. E o que eu acho lindo é que Deus criou a todos. A diferença entre anjo e arcanjo, a palavra anjo significa literalmente mensageiro, ou seja, o anjo ele é um mensageiro de Deus. De forma geral, essa palavra pode ser usada para designar todos os tipos de seres espirituais a serviço de Deus, pois em algum grau todos são seus mensageiros, mesmo aqueles que parecem estar dedicados completamente à adoração celestial, servindo diretamente diante do trono de Deus. Não deixam de ser mensageiros da glória e da majestade do Senhor, ou seja, a gente vai entender, acima de tudo, de que mesmo estando em uma área da adoração, em uma área da mensagem, em uma área da guerra, todos são mensageiros de Deus. Amém? Muitas vezes os anjos estiveram envolvidos com os assuntos da história da redenção da terra. Os textos bíblicos registram ocasiões em que os anjos serviram o povo de Deus como portadores da mensagem divina ou como agentes de Deus na proteção dos crentes. Lembra lá em Salmos 91, 7? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Por quê? Porque há uma proteção
de um anjo. O salmista também vai dizer-nos que dará ordem aos anjos ao seu respeito. Então, meu amado, é necessário de que a gente entenda e compreenda o quanto nós somos, acima de tudo, protegidos por Deus. Ou você não se lembra daquele dia, quando você ainda não servia a Deus, e de repente alguém veio para ceifar a tua vida, ou a vida de alguém dos teus, e enquanto tinha alguém em oração, Deus protegeu, libertou e acima de tudo fez com que a gente pudesse testemunhar hoje em nome de Jesus. Sem dúvida, o anjo mais conhecido na Bíblia foi o que foi encarregado de transmitir a vontade de Deus aos homens. Foi o anjo Gabriel, ou seja, é o anjo mais conhecido da Bíblia, né? Mas Gabriel provavelmente também é um anjo de uma categoria elevada, pois ele é apresentado na Bíblia como um anjo que está constantemente na presença de Deus. Lucas, capítulo 1, versículo 19. Hoje a gente está aprendendo. Já a palavra arcanjo significa anjo principal. Então é fácil em entender que o arcanjo é um ser celestial que possui o mais elevado grau de autoridade e poder entre os anjos. A Bíblia nunca me ensina a palavra arcanjo no plural. Apenas dá o nome de um arcanjo, a saber, Miguel. Por isso, muitos estudiosos defendem que Miguel é o único arcanjo que existe, embora a Bíblia não seja conclusiva sobre isso. Seja Miguel o único arcanjo ou não, é correto entender que por mais que um arcanjo seja poderoso ou influente, o seu poder e autoridade provém de Deus. O arcanjo Miguel é descrito na Bíblia como um ser que lidera o exército dos arcanjos de Deus e também como um protetor do povo de Deus, mas ele sempre age sobre a soberania do Senhor. Judas 1:9, Apocalipse 1, do 27 ao 9 e Daniel 12:1. A diferença entre querubim e serafim. A categoria mais geral dos anjos frequentemente é relacionada na Bíblia ao serviço que tem a ver com o desenvolvimento da obra de Deus, o cumprimento de seu propósito neste mundo. Até mesmo Miguel, como líder dos arcanjos, é citado no texto bíblico desta forma. Já os querubins e serafins também pertencem à ordem dos anjos, mas por outro lado, os querubins e serafins parecem estar mais relacionados à adoração a Deus e ao zelo pela glória divina. Isso explica porque na maioria dos estudiosos acredita que ambos as classes dos anjos são muito próximos. Então daí a gente pode entender que os querubins e os serafins estão muito ligados à área do louvor. Já o Gabriel é muito ligado à área da mensagem e Miguel é muito ligado à área da guerra. Mas a gente pode ver algo bem interessante. Por quê? Porque todos têm a sua função. Nenhum é maior que o outro. Nenhum. Todos têm a sua função e Deus o designa quem Ele quer. É isso que eu acho interessante. Por quê? Porque Deus sabe como agir em nossas vidas. E o que eu acho tão lindo é que Deus sempre se utilizou de anjos. Quem sabe naquele dia que estava pronto para você vir a óbito, Deus não enviou um anjo. Sabe, naquela passagem lá em Daniel capítulo 6, quando Daniel vai dizer-nos: e Deus enviou o anjo e fechou a boca dos leões. Quando a gente vai percebendo e lendo a Bíblia, a gente vai vendo que todos eles tinham como intuito proteger o povo de Deus. E sabe, com tudo isso, a gente percebe que Deus é fiel. Eu me lembro também da passagem onde Senaqueribe estava querendo afrontar o Deus vivo
E o rei Ezequias, quando recebe a carta em tom de ameaça de Senaqueribe, Ezequias, naquele tempo, estava com medo porque o povo que vinha da Assíria, eles acima de tudo, era um povo terrível. E o que é que Ezequias faz? Entra dentro do templo com uma carta que ele recebeu de ameaça, a saber que a ameaça de Senaqueribe era tão somente de afrontar Deus. Aí o que é que Ezequias faz? Entra dentro de um templo e coloca a carta para Deus ler. E aí é que eu acho lindo, porque Deus dá como resposta algo tão interessante, dizendo: olha, da mesma maneira que Senaqueribe disse que a gente voltaria, é isso que eu vou fazer com ele. Eu vou colocar um anzol no nariz dele e eles vão voltar. Só um anjo do Senhor, um anjo, matou 185 mil. Para você ver, né? Então, sabe, meu amado, hoje, a palavra de hoje é mais em tom de aprendizado. Entenda que muitos contratam agência de vigilância, de segurança, andam com segurança particular, mas se não houver oração, nada acontece. Fica vulnerável. Você pode ser o homem mais rico da face da terra, se não houver alguém orando por você e pedindo a Deus para que envie anjo para te proteger. Sinceramente, a gente não consegue. Estamos vivendo em tempos difíceis, onde as quais muitos vão e não sabem se voltam. Que não é uma ameaça, é uma realidade onde a qual vivenciamos dia a dia. Onde a gente sempre vê noticiários e sempre tem um acidente, um desastre e tudo. E a gente só sabe de uma coisa: que Deus envia anjo para nos proteger. Amém? Eu não sei qual a situação que você está passando ou que está atravessando, mas uma coisa eu te garanto: enquanto você estiver louvando a Deus com a alma, os querubins e serafins estarão acima de tudo junto com você, adorando a Deus. Enquanto o momento for de guerra, Deus envia o anjo Miguel. E enquanto você precisar de uma mensagem de Deus, Deus enviará Gabriel. Amém? Que Deus te abençoe. A paz do Senhor. Obrigado. Espero que você possa ter aprendido como eu também aprendi. Em um nome de Jesus. Este foi o Bíblia na Mão, Palavra no Fogão. Quero aqui mandar um abraço para minha amiga, a irmã Maria Belo, de lá de Alagoas. Também para sua irmã Alice Belo, a irmã Mariana de São Paulo. Em nome de Jesus. Todos vocês que sempre estão aqui nos ouvindo, adorando a Deus. A irmã Mariana, que é de Araraquara, São Paulo, que trabalha com buffets e é uma bênção, em nome de Jesus. E também para o grupo que ela administra, Adoradores, em nome de Jesus. Um abraço para todos, a paz do Senhor, e que Deus te abençoe hoje, sempre e eternamente. Ô glória, fica na paz. E até a próxima mensagem, se Deus assim nos permitir. Fazendo o favor, se possível, se inscreve lá no nosso canal no YouTube, Bíblia na Mão, Palavra no Fogão, tá bom? Ah, você quer nos seguir também no Instagram? Então coloca lá no Instagram, meditando.napalavra, tá bom? Também estamos no Facebook, como Meditando na Palavra e Bíblia na Mão, Palavra no Fogão. E também estamos sempre aqui falando de Jesus, fazendo campanhas e, acima de tudo, propagando a palavra do Senhor. Tá bom? Então, são esses aquilo que Deus falou conosco. Em nome de Jesus, até a próxima. Se Deus assim nos permitir, com mais outra palavra de Deus. Em nome de Jesus. Quero mandar também um abraço para a missionária Beth de Angola, a missionária Beth do país de Angola,
Em nome de Jesus, uma mulher de Deus, um instrumento de Deus também na terra. Amém? Fiquem todos na paz e que Deus nos abençoe hoje, sempre e eternamente. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer sobre ti o rosto e te dê a paz. Glória!